Bem-vindos a uma jornada única, onde exploraremos o fascinante mundo dos jogos indies, mergulhando em um cenário retro game cheio de nostalgia e inovação. Nos últimos anos, testemunhamos um renascimento dos jogos indies, onde desenvolvedores independentes têm conquistado corações e mentes com experiências cativantes. O universo dos jogos indies emergiu como um farol brilhante no cenário retro game, trazendo consigo uma explosão de criatividade, inovação e uma saudável dose de nostalgia. Estes jogos, muitas vezes desenvolvidos por equipes pequenas e apaixonadas, estão desempenhando um papel vital na preservação e renovação da experiência dos retrogames. A estética retrogame tornou-se um selo distintivo dos jogos indies, transportando os jogadores de volta à era dourada dos videogames. Na busca incessante por novidades no mundo dos jogos, os desenvolvedores indies se destacam como verdadeiros arqueólogos digitais, dedicados a desenterrar e reviver a essência dos clássicos, que moldaram a infância de muitos jogadores. O resgate da nostalgia, um retorno às origens, é mais do que um simples slogan, é um compromisso apaixonado com a preservação das raízes do entretenimento digital. Ao explorar mecânicas de jogo, que evocam memórias de arcades e consoles antigos, os indies mergulham nas profundezas do passado, resgatando elementos que fizeram os corações dos jogadores pulsarem mais rápido. Os gráficos pixelados, as trilhas sonoras envolventes e a simplicidade das interfaces tornam-se ferramentas artísticas nas mãos desses desenvolvedores, proporcionando uma autenticidade que transcende a mera estética. Mas este resgate vai além do visual e da sonoridade. Os indies capturam a essência das experiências de jogo que cativaram gerações, recriando a magia da descoberta, da superação de desafios e da imersão em narrativas envolventes. Eles não apenas reproduzem, mas reinterpretam, transformando o passado em algo novo e emocionante. Este retorno às origens não é uma mera nostalgia vazia, é uma celebração da simplicidade, da inovação dentro dos limites e da alegria intrínseca dos jogos. Os indies resgatam não apenas os códigos e pixels, mas também a emoção, que acompanhava a cada momento passado diante da tela, criando experiências que transcendem as décadas. Num mundo onde a tecnologia avança a passos largos, os jogos indies tornam-se guardiões do legado dos clássicos. Ao revitalizar e reinventar as origens do entretenimento digital, eles não apenas preservam a nostalgia, mas a transformam em uma chama viva, que continua a brilhar nos corações dos jogadores modernos. O resgate da nostalgia é, portanto, mais do que um retorno, é uma jornada contínua através do tempo, uma viagem que conecta o passado, presente e futuro dos jogos. Desafiar os limites é a essência dos desenvolvedores indies. Em inovação dentro dos limites, mergulhamos no mundo fascinante, onde a criatividade floresce em meio às restrições técnicas, transformando limitações aparentes em trampolins para a inovação. Os indies abraçam as limitações com uma ousadia única. Em um cenário onde recursos, muitas vezes são escassos, esses desenvolvedores transformam restrições de orçamento e capacidades técnicas modestas em oportunidades para reinventar a roda. A simplicidade forçada torna-se uma fonte de inspiração, levando a mecânicas de jogo inventivas, que desafiam as expectativas dos jogadores. A estética pixelada, muitas vezes vista como uma imposição técnica, torna-se um selo distintivo de muitos jogos indies. Essa escolha estilística não é apenas uma homenagem ao passado, mas uma declaração de criatividade consciente. Os desenvolvedores exploram as limitações gráficas, não como um impedimento, mas como um meio de criar identidade e charme, destacando-se em um mar de produções visualmente saturadas. A trilha sonora, outro campo fértil para a inovação, torna-se uma peça-chave na narrativa dos jogos indies. Com sintetizadores e composições eletrônicas, esses desenvolvedores desafiam as expectativas sonoras, criando experiências auditivas que transcendem a simplicidade aparente de sua abordagem. No entanto,
O verdadeiro brilho da inovação dos indies reside na narrativa e nas mecânicas de jogo. Ao explorar conceitos únicos e histórias envolventes, eles transformam limitações em oportunidades, para surpreender e encantar os jogadores. Os enredos envolventes e a jogabilidade inventiva não apenas resgatam o espírito dos clássicos, mas também abrem portas para novas formas de interação e envolvimento. Ao desafiar os limites, os desenvolvedores indies não apenas criam jogos, eles moldam o futuro do cenário de jogos. A criatividade floresce quando as restrições são vistas como desafios a serem superados, e os indies, com sua abordagem destemida, continuam a redefinir as fronteiras do que é possível, dentro dos limites aparentes. Inovação dentro dos limites é mais do que um desafio criativo, é uma celebração da resiliência e da genialidade que surge quando a criatividade encontra obstáculos. A diversidade de narrativas é onde o papel revolucionário que os desenvolvedores indies desempenham ao dar vida a histórias e personagens que refletem a rica sabedoria da experiência humana. Este é um convite para mergulhar em mundos onde a representação é mais do que uma escolha estilística, é uma missão para dar voz às vozes que há muito foram negligenciadas. Os indies têm se destacado como campeões da inclusão, desafiando os estereótipos e construindo narrativas que ressoam com uma audiência diversificada. Em um cenário onde os clássicos muitas vezes pecavam pela falta de representatividade, os indies preenchem essa lacuna, proporcionando histórias que abraçam a multiplicidade de culturas, identidades de gênero e orientações sexuais. A representação de personagens vai além da superfície. Os desenvolvedores indies não apenas introduzem personagens diversos, mas também exploram suas histórias, de maneiras autênticas e significativas. Ao fazê-lo, transcendem as barreiras da narrativa tradicional, oferecendo aos jogadores uma experiência imersiva que ressoa com suas próprias vivências. Essa diversidade não é apenas estilística, é uma celebração da riqueza da experiência humana. Os indies usam seus jogos como uma plataforma para contar histórias, que tradicionalmente foram marginalizadas, oferecendo aos jogadores a oportunidade de se conectar emocionalmente com personagens, que muitas vezes não têm espaço nos meios de entretenimento mainstream. Além disso, a flexibilidade e agilidade dos desenvolvedores indies permitem que respondam rapidamente às demandas da comunidade. Seja por meio de atualizações de conteúdo ou novos lançamentos, os indies continuam a evoluir, incorporando uma gama ainda mais ampla de perspectivas e experiências, garantindo que suas vozes permaneçam atuais e relevantes. Os indies não apenas quebram os moldes, eles constroem novos, dando vida a histórias e personagens, que não apenas refletem o mundo em que vivemos, mas também inspiram uma visão mais inclusiva e compassiva do que os jogos podem ser. A interação direta entre desenvolvedores e jogadores é uma das pedras angulares do sucesso dos indies. Plataformas de distribuição digital e eventos especializados criam um espaço onde as vozes dos jogadores são ouvidas e valorizadas. Essa proximidade permite aos desenvolvedores compreenderem as expectativas e desejos da comunidade, moldando o desenvolvimento futuro de seus jogos. A comunidade não apenas consome os jogos indies, mas os celebra ativamente. O boca a boca digital torna-se uma força poderosa, impulsionando títulos pouco conhecidos para o centro das atenções. A comunidade é uma embaixadora entusiasta, compartilhando descobertas e transformando jogos indies em experiências compartilhadas, conectando jogadores em uma rede global de apreciadores. Os desenvolvedores indies, por sua vez, abraçam a comunidade como parte essencial de sua equipe criativa. Feedbacks valiosos moldam atualizações, ajustes e até mesmo o desenvolvimento de novos projetos. Essa colaboração contínua
permite aos indies responder rapidamente às demandas e desejos dos jogadores, criando uma experiência mais personalizada e envolvente. Eventos específicos para indies, como feiras e convenções, tornam-se arenas de interação direta. Aqui, os desenvolvedores não apenas apresentam seus jogos, mas também conhecem os rostos por trás das telas, criando laços duradouros, que vão além da relação tradicional entre criador e consumidor. O papel da comunidade é mais do que uma mera estratégia de marketing, é uma celebração da parceria entre aqueles que criam e aqueles que apreciam. Os indies não apenas constroem jogos, eles cultivam uma comunidade vibrante e participativa. Esta comunidade é um eco constante, um elo fundamental que impulsiona a inovação, promove a diversidade e garante que os jogos indies continuem a cativar e surpreender seus jogadores, construindo pontes duradouras entre criadores e admiradores. À medida que a cena indie continua a florescer, é emocionante imaginar o futuro do cenário retrogame. Os jogos indies estão pavimentando o caminho para uma nova era, onde a nostalgia coexiste harmoniosamente com a inovação. À medida que novos títulos emergem, a importância desses pequenos desenvolvedores na preservação e renovação da experiência retrogame se torna cada vez mais evidente. Os jogos indies estão na vanguarda de uma revolução estilística e conceitual. À medida que exploram o passado, não estão apenas resgatando a nostalgia, mas também reinterpretando-a de maneiras surpreendentes. O futuro do retrogame não é uma contradição, é uma visão ousada que abraça a estética clássica enquanto empurra os limites do que é possível. O desenvolvimento tecnológico oferece aos indies novas ferramentas para expandir suas visões. Gráficos evoluem, incorporando detalhes e efeitos visuais modernos, sem perder a autenticidade. A inovação não está em abandonar o passado, mas em reinventá-lo para uma audiência contemporânea, criando uma experiência que combina o melhor dos dois mundos. As narrativas continuam a se diversificar, abordando temas e perspectivas que desafiam as regras. Os desenvolvedores indies não apenas resgatam as histórias do passado, mas também criam novos mitos, explorando territórios emocionais e culturais anteriormente negligenciados. O futuro retrogame é uma celebração da evolução constante da narrativa, onde o passado se entrelaça com o presente, para criar algo verdadeiramente atemporal. A inclusão e representatividade continuam a ser pilares fundamentais. Os indies não apenas refletem a diversidade do mundo, mas a celebram ativamente. Personagens e histórias representativas tornam-se uma norma, proporcionando aos jogadores experiências mais inclusivas e envolventes. O futuro do retrogame é, acima de tudo, uma jornada compartilhada entre desenvolvedores e comunidade. A relação próxima entre criadores e jogadores molda a direção dos jogos indies, garantindo que as vozes da comunidade permaneçam fundamentais. Plataformas digitais e eventos específicos para indies tornam-se centros de convergência, onde novos horizontes são traçados e novas experiências são descobertas. À medida que os jogos indies nos levam para novos territórios emocionantes, é emocionante imaginar um futuro onde o passado continua a ser uma fonte inesgotável de inspiração, enquanto novas histórias, mecânicas e estilos continuam a surpreender e encantar jogadores ao redor do mundo.